Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo que trouxe você, não foi uma coincidência, não foi o tempo livre que sobrou no seu dia. Foi a mão de Deus que guiou seus passos até esse momento, até essa palavra, até essa oração. Eu não sei o que está pesando no seu coração agora. Não sei se você está com medo, se está cansado, se está esperando por uma resposta que parece não vir, se está no meio de uma batalha que ninguém ao seu redor consegue ver. Mas Deus sabe. E foi exatamente por isso que Ele preparou essa palavra para você hoje. Essa oração não foi feita para todo mundo de forma genérica. Ela foi feita para você, para o momento exato em que você se encontra, com todas as suas dores ainda abertas, com todas as suas perguntas ainda sem resposta, com toda a sua fé ainda tentando se sustentar no meio da tempestade. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. E Deus tem algo para falar direto no seu coração agora. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples e poderosa ao mesmo tempo. Se essa palavra tocar o seu coração hoje, se ela fizer sentido para o momento que você está vivendo, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Esse gesto que parece pequeno para você é enorme no reino de Deus. Porque cada vez que você faz isso, essa palavra chega até mais uma pessoa que está sofrendo em silêncio, mais uma família que está prestes a desistir, mais um coração que está esperando ouvir que Deus ainda está no controle. Tudo que você semeia no reino de Deus volta multiplicado para a sua própria vida. Ao levar essa palavra para mais pessoas, você também está abrindo espaço para que Deus derrame mais sobre você. Não é obrigação, é parceria. É você dizendo que acredita que a palavra de Deus tem poder de transformar vidas, inclusive a sua. Agora eu quero te convidar a parar para tudo que está rodando na sua cabeça. Para as preocupações, as listas, os problemas que estão esperando solução. Respira fundo. Deixa os seus ombros baixarem. Você não precisa resolver nada nos próximos minutos. Você só precisa receber. Abre o seu coração como se você estivesse sentando diante do próprio Deus, porque na verdade é exatamente isso que está acontecendo agora. Deixa essa palavra entrar fundo, nas partes que estão machucadas, nas partes que estão com medo, nas partes que ainda estão esperando. Vamos juntos. Existe um tipo de medo que não tem nome fácil. Não é o medo de um perigo concreto, não é o medo do escuro, não é o medo de uma ameaça que você consegue apontar com o dedo. É aquele medo que mora no peito, que acorda com você de manhã, que te acompanha no silêncio da noite, que surge quando tudo ao redor parece instável demais. É o medo de que as coisas nunca melhorem. O medo de que você não seja forte o suficiente para aguentar. O medo de que Deus talvez não esteja ouvindo. O medo de que os seus inimigos, sejam eles pessoas, doenças, dívidas, situações ou pensamentos, sejam maiores do que a sua fé. Você já sentiu esse medo? Você sabe exatamente do que eu estou falando, não sabe? Davi sabia. Davi conhecia esse medo de dentro para fora. Não era um homem que nunca sofreu. Não era um profeta que vivia numa bolha espiritual, longe das dores da vida real. Davi foi perseguido, traído, caluniado, ameaçado de morte, abandonado por pessoas que deveriam ter ficado ao seu lado. Davi conheceu a solidão dos que lutam sem ser compreendidos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. Deixe essas palavras pousarem dentro de você por um momento. Não corra. Não passe para o próximo pensamento ainda. O Senhor é a minha luz. Quando Davi escreveu isso, ele não estava numa sala iluminada, confortável, sem ameaças. Ele estava no escuro, estava rodeado, estava com medo. E foi justamente nesse escuro que ele declarou que Deus era a sua luz. Não que Deus ia trazer luz um dia. Não que Deus poderia talvez iluminar o caminho. O Senhor é presente agora, aqui, nesse momento. Você entende o que isso significa para a sua vida hoje? Não importa o tamanho do escuro que você está enfrentando. Não importa quantas portas fecharam.
Não importa quantas vozes ao redor estão dizendo que você não vai conseguir, que o diagnóstico é irreversível, que a dívida não tem saída, que o relacionamento não tem conserto, que o seu sonho foi tarde demais. Quando o Senhor é a sua luz, uma única centelha da presença dele é suficiente para iluminar todo o caminho que você precisa enxergar. Você não precisa enxergar o destino inteiro. Você só precisa enxergar o próximo passo. E Deus ilumina o próximo passo. Mas Davi não parou na luz. Ele foi além. Ele disse: "O Senhor é a minha salvação." A palavra salvação no hebraico original é Yeshua. Sim, é o mesmo nome de Jesus. O mesmo nome, Yeshua significa literalmente libertação, resgate, vitória sobre o inimigo, saída onde não havia saída. Quando Davi disse que o Senhor era a sua Yeshua, ele estava declarando que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que matou Golias com uma pedra nas mãos de um menino, esse mesmo Deus era a sua salvação pessoal, individual, particular. Não era a salvação de Israel em geral. Era a salvação dele, Davi, naquele momento, naquela situação, naquele desafio específico. E é a sua também. Deixa eu te perguntar algo. Você tem tratado a sua fé como uma experiência coletiva e geral, ou como uma relação pessoal e específica com Deus? Porque existe uma diferença enorme entre saber que Deus salva e saber que Deus me salva. Entre saber que Deus cura e saber que Deus me cura. Entre saber que Deus provê e saber que Deus provê para mim. Davi tinha essa intimidade, essa posse sagrada, esse atrevimento de se apropriar das promessas de Deus como se fossem escritas com o seu próprio nome. E elas são. As promessas de Deus têm o seu nome escrito nelas. No versículo 2, Davi fala sobre os seus inimigos. Quando os meus opressores, os meus adversários e os meus inimigos vieram contra mim para devorar a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Presta atenção nesse versículo, porque ele é mais poderoso do que parece na primeira leitura. Davi não disse que os inimigos nunca vieram. Não disse que a perseguição não existiu. Não disse que a ameaça era mentira ou exagero. Ele disse que eles vieram, que foram reais, que foram sérios e que tropeçaram e caíram. O inimigo pode aparecer, mas ele não tem autoridade de ficar. O inimigo pode ameaçar, mas a ameaça não tem poder de se cumprir sobre quem está debaixo da proteção de Deus. Você tem um inimigo real na sua vida agora? Pode ser uma doença que não está cedendo. Pode ser uma situação financeira que parece não ter saída. Pode ser uma pessoa que está trabalhando contra você nos bastidores. Pode ser um pensamento que nunca te deixa em paz. Uma voz interna que fica dizendo que você não é suficiente, que você não merece, que você nunca vai conseguir. Esses são inimigos reais. E Davi não ignora a realidade deles. Mas ele declara algo maior. Eles tropeçaram e caíram. O passado de Deus é a garantia do seu futuro. O que Deus fez por Davi, Deus faz por você. No versículo 3, Davi eleva o nível. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante guerra contra mim, mesmo assim eu confiarei. Repara no ainda que. Davi não está falando de uma situação hipotética, improvável. Está falando de uma situação real e séria. Um exército, uma guerra. Não uma dificuldade pequena, não um inconveniente passageiro. Uma guerra declarada. E a resposta de Davi não é a negação da realidade. É a declaração de uma confiança que vai além da circunstância. Mesmo assim eu confiarei. Mesmo assim. Mesmo com tudo que está acontecendo. Mesmo com o relatório médico na minha mão. Mesmo com a conta no vermelho. Mesmo com a traição que ainda dói. Mesmo com o filho que se perdeu. Mesmo com o casamento que está estilhaçado. Mesmo assim, eu confiarei. Essa expressão, mesmo assim, é uma das declarações de fé mais poderosas que existem. Ela não nega o problema. Ela não finge que está tudo bem quando não está. Ela simplesmente diz que o problema não é maior do que Deus. E isso muda tudo.
porque você não precisa fingir que está bem para ter fé. Você pode estar arrasado e ainda ter fé. Você pode estar com medo e ainda confiar. Você pode estar chorando e ainda crer. A fé não é a ausência de dor. É a presença de Deus no meio da dor. No versículo 4 acontece algo extraordinário. Davi revela o segredo por trás de toda essa coragem sobrenatural. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, apenas uma. No meio de todas as guerras, de todos os inimigos, de todas as ameaças, de todos os pedidos que Davi poderia ter feito, vitória, proteção, provisão, saúde, vingança dos inimigos, ele pediu apenas uma coisa: morar na casa do Senhor, estar na presença de Deus, contemplar a beleza de Deus, ficar perto. Isso é o coração do Salmo 27. E é o coração de toda fé genuína. Não é a fé que busca as bênçãos de Deus antes de buscar o Deus das bênçãos. É a fé que entende que quando você tem a Deus, você tem tudo. Quando você está na presença de Deus, a proteção vem junto, a provisão vem junto, a sabedoria vem junto, a cura vem junto, a paz vem junto, a vitória vem junto. Tudo vem junto quando você busca primeiro a Ele. Você tem buscado as bênçãos ou tem buscado o bençãoeiro? Tem buscado a resposta ou tem buscado aquele que é a resposta? Existe uma diferença enorme entre usar Deus como uma ferramenta para resolver os seus problemas e amar a Deus como a sua porção maior, a sua herança eterna, o seu bem mais precioso. Davi entendeu isso. Por isso ele não tinha medo. Não porque os inimigos não eram reais, mas porque ele sabia que aquele que morava na casa do Senhor estava protegido por uma fortaleza que nenhum exército humano ou espiritual consegue derrubar. O versículo 5 diz que no dia da adversidade ele me esconderá no seu tabernáculo. No esconderijo do seu pavilhão me ocultará. Sobre uma rocha me colocará em alto. Tabernáculo em hebraico é sukkah. Era a tenda sagrada onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Era o lugar mais santo, o lugar mais protegido, o lugar onde nenhum inimigo tinha acesso. E Davi diz que no dia da adversidade, exatamente no dia em que tudo está difícil, Deus o esconde ali dentro, no coração da presença divina, no lugar onde nenhum mal pode entrar. Isso é para você hoje. No seu dia de adversidade, Deus não abandona. Ele esconde, ele oculta, ele coloca sobre uma rocha. A rocha não balança quando o vento bate. A rocha não afunda quando a chuva cai. Quando Deus te coloca sobre a rocha, você pode tremer, você pode chorar, mas você não cai. Você não é destruído, você não é varrido. Você está sobre a rocha que é Cristo Jesus, e essa rocha é imovível. No versículo 7, o tom muda. E é importante que você perceba essa mudança porque ela é um dos momentos mais humanos e mais belos do salmo inteiro. Davi, depois de toda essa declaração poderosa de fé, de toda essa confiança inabalável, de toda essa coragem sobrenatural, para e diz ao Senhor: ouve a minha voz quando eu clamar. Tem misericórdia de mim e responde-me. É como se Davi dissesse: eu sei de tudo isso que declarei, eu creio de verdade em tudo isso. E mesmo assim, preciso que tu ouças. Preciso que tu respondas. Preciso de ti. A fé genuína não elimina a necessidade de Deus. Ela intensifica. O versículo 8 traz uma revelação que pode transformar a sua vida de oração para sempre. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse: teu rosto, Senhor, buscarei. Você percebe o que está acontecendo aqui? Deus falou primeiro. Deus foi o primeiro a convidar. Deus foi o primeiro a dizer: venha, busque-me. Eu quero ser encontrado por você. E Davi simplesmente respondeu ao convite que já estava lá. A busca de Davi não foi uma iniciativa humana solitária. Foi uma resposta a um chamado divino anterior. Isso significa que o desejo que você sente de se aproximar de Deus, o anseio que você tem de uma experiência mais profunda com Ele, a saudade que você às vezes sente da presença de Deus,
mesmo sem saber como descrever esse sentimento. Tudo isso não partiu de você primeiro. Partiu dele. Deus colocou esse desejo no seu coração porque ele quer ser encontrado por você. Você não está perseguindo um Deus que foge. Você está respondendo a um Deus que veio te encontrar primeiro. E então chegamos ao versículo 10. Um dos versículos mais comoventes de toda a Bíblia. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Algumas pessoas ouvindo essa palavra agora carregam uma ferida muito específica. Uma ferida de abandono. Uma ferida de rejeição. Pode ter sido um pai que nunca esteve presente. Uma mãe que falhou de formas que você não consegue nem nomear ainda. Uma família que deveria ter sido porto seguro e virou fonte de dor. Uma traição de alguém que você jamais esperava. O abandono humano deixa uma marca que vai fundo. Deixa a pessoa se perguntando se ela tem valor, se ela merece ser amada, se existe alguém que fica. Davi fala direto nessa ferida. E a resposta de Deus por meio da voz de Davi é clara e inabalável. Mesmo que todos embora vão, o Senhor me acolhe. A palavra acolher no hebraico original traz a ideia de ser reunido, de ser recolhido, de ser abraçado. É a imagem de Deus te recolhendo nos braços quando todo mundo te soltou. É a imagem do pai correndo ao encontro do filho que voltou, sem perguntar, sem cobrar, sem exigir explicação primeiro. Só abraçar. Só acolher. Você precisa saber hoje que o seu valor não é determinado por quem ficou ou por quem foi embora. Não é determinado por quem te escolheu ou por quem te preteriu. Não é determinado por quem te aplaudiu ou por quem te ignorou. O seu valor foi determinado por Deus antes da fundação do mundo, quando Ele te criou com propósito, quando Ele escreveu os seus dias no seu livro, quando Ele enviou o seu próprio filho para morrer no lugar de alguém com o seu nome. Você foi comprado a um preço que nenhuma rejeição humana consegue apagar. O versículo 13 é a declaração final de Davi antes da instrução poderosa do encerramento. Teria eu desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi diz que o que impediu o seu colapso total foi a crença de que ainda veria a bondade de Deus. Não no além, não no paraíso depois da morte. Na terra dos viventes, aqui, nessa vida, nesse corpo, nessa história. A expectativa da bondade de Deus sendo manifestada no presente e no futuro próximo foi o que sustentou Davi no meio das tribulações. Você ainda crê que vai ver a bondade de Deus na sua história? Ainda? Mesmo depois de tudo que passou? Ainda? Essa fé, essa expectativa firme de que a bondade de Deus vai aparecer na sua terra dos viventes, nos seus dias, na sua família, na sua saúde, na sua situação financeira, nos seus relacionamentos, essa fé é a âncora que impede o naufrágio. Não deixa essa fé morrer. Ela é mais preciosa do que você imagina. E o versículo 14, o último versículo, é uma instrução direta. Espera no Senhor. Sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera. É uma palavra que vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo ensina a forçar, a apressar, a manipular, a criar os próprios caminhos. Deus ensina a esperar, mas não uma espera passiva, não uma espera paralisada pelo medo, não uma espera que desistiu e está só contando o tempo. É uma espera ativa, uma espera que continua em pé, que continua confiando, que continua louvando, que continua avançando no que está ao alcance, enquanto aguarda o que só Deus pode fazer. Sê forte e Ele fortalecerá. Você faz a sua parte sendo forte na fé, e Deus faz a parte que só Ele pode fazer, que é fortalecer o seu coração de dentro para fora. Agora vamos orar. Pai, eu venho diante do teu trono de graça com fé e com ousadia, porque o sangue de Jesus me dá acesso onde antes havia barreira. Eu venho em nome de cada pessoa que está acompanhando essa palavra agora, de cada coração que chegou até aqui, carregando um peso que talvez ninguém ao redor consiga ver,
de cada vida que está no meio de uma batalha que parece grande demais, de cada alma que está no limite e ainda assim escolheu buscar a Ti em vez de desistir. Eu te agradeço por cada um deles, Senhor. Eu te agradeço porque Tu os viste antes que eu pudesse interceder, porque Tu conheces o nome de cada um, porque Tu sabes o número dos cabelos da cabeça de cada um deles. Porque antes mesmo desta oração ser pronunciada, Tu já estavas preparando a resposta. Senhor, eu te peço por quem está com medo, não o medo pequeno e passageiro, mas aquele medo profundo que se instalou no peito e parece não querer ir embora. O medo do amanhã, o medo de não aguentar, o medo de que as coisas nunca melhorem, o medo de que Tu não estás ouvindo. Eu decreto sobre essas vidas agora a verdade do Teu filho Davi, quando ele disse: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Que essa verdade não fique só na cabeça, Senhor. Que ela desça para o coração, que ela entre nas entranhas, que ela substitua o medo por uma paz que ultrapassa todo entendimento, como Tu prometeste em Filipenses 4, versículo 7. Que essa paz faça sentinela no coração e na mente de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Pai, eu intercedo por quem está doente, por quem recebeu um diagnóstico que abalou tudo, por quem está num leito de hospital ou está cuidando de alguém num leito de hospital, por quem sente o corpo a pedir socorro e tem medo do que vem pela frente. Senhor, Tu és Yahweh Rafa, o Senhor que te cura, conforme está escrito em Êxodo 15, versículo 26. Esse não é só um nome teológico bonito. É a tua identidade, é o teu caráter, é a tua natureza. Tu curas porque é quem tu és. Eu reclamo essa natureza sobre cada corpo doente que está acompanhando essa palavra agora. Declaro saúde, declaro restauração, declaro que o poder do Teu Espírito Santo percorre cada célula, cada órgão, cada sistema desse corpo. Que os médicos vejam resultados que não conseguem explicar. Que os exames tragam respostas que abram espaço para o testemunho do Teu poder. Senhor, eu intercedo por quem está em crise financeira. Por quem está com o nome sujo, com as contas atrasadas, com o frigorífico vazio ou quase vazio, com o medo de não conseguir dar o básico para os filhos. Senhor, Tu és Yahvé Jiré, o Senhor que provê, e Tu prometeste em Filipenses 4, versículo 19, que supririas toda necessidade segundo as Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Não segundo a conta bancária do Teu servo, não segundo as possibilidades humanas, segundo as Tuas riquezas em glória. Eu decreto provisão sobre essas famílias agora. Decreto portas abertas que nenhum homem pode fechar. Decreto caminhos novos onde não havia caminho. Decreto que a mão do Senhor vai se mover de formas que a lógica humana não vai conseguir explicar, para que a única resposta possível seja: Tu fizeste, Senhor. Pai, eu clamo por quem está numa batalha conjugal, por quem está no casamento que está ameaçado, que está estilhaçado, que está esfriado, que está no ponto de ruptura. Por quem já assinou os papéis ou está prestes a assinar. E também por quem está sozinho e está clamando por um relacionamento que reflita o Teu amor. Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis dentro dos casamentos. Tu és o Deus que restaura o que o fogo consumiu. Tu és o Deus que traz de volta o primeiro amor quando ele se perdeu. Eu declaro sobre cada lar que está sob ataque agora que nenhuma arma forjada contra ele prosperará, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17. Que Tu entres em cada quarto, em cada conversa difícil, em cada silêncio cheio de mágoa, e que o Teu amor que suporta todas as coisas, que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre, seja o fundamento onde esse relacionamento é reconstruído. Senhor, eu oro por quem está travado na mente, por quem acorda de manhã e já começa a batalha interna, os pensamentos que não param, a ansiedade que paralisa, a depressão que pesa como um cobertor de chumbo, a insônia que rouba o descanso, os medos que aparecem de noite e não deixam dormir. Eu decreto sobre cada mente cativa que em Cristo Jesus há liberdade.
que todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus é derrubado agora, conforme está escrito em 2 Coríntios 10, versículo 5. Que a mente que estava em cativeiro seja agora renovada pelo poder do Espírito Santo. Que tu, Senhor, sejas o guarda da mente e do coração dessas pessoas. Que elas durmam em paz porque tu as sustentas, como está prometido no Salmo 121. Pai, eu intercedo por quem está esperando por um milagre que parece atrasado. Por quem orou muitas vezes e ainda não viu a resposta? Por quem está no meio do processo e está se perguntando se tu realmente ouviste? Por quem está carregando uma promessa no coração há anos e o tempo está pesando? Senhor, tu prometeste em Abacuque 2, versículo 3, que a visão ainda está para o tempo determinado, que ela se apressa para o fim e não falhará. Que ainda que tardasse, ainda assim viria. Eu decreto sobre cada promessa que está na sala de espera que o tempo de Deus é perfeito. Que o que parece tardança para os olhos humanos é amadurecimento perfeito nos planos divinos. Que a espera não será em vão. Que a semente que foi plantada no choro vai ser colhida com alegria, como está escrito no Salmo 126. Que cada pessoa que ouve essa oração experimente agora, nesse momento, o abraço do Pai que nunca abandona, o amor do Deus que te escolheu antes mesmo de você existir, a segurança de pertencer a alguém que jamais te soltará. E, Senhor, eu oro por quem está no limite. Por quem chegou nessa oração já sem forças, já sem mais argumentos, já sem mais tentativas? Por quem está considerando desistir de uma forma ou de outra? Por quem está tão exausto que nem sabe mais o que pedir? Senhor, seja a força deles agora. Não daqui a pouco, agora. Que o teu Espírito Santo os sustente nesse exato momento. Que tua presença seja tão real e tão tangível que eles sintam que não estão sozinhos, que nunca estiveram sozinhos, que tu estiveste ali o tempo todo, até nos momentos em que parecia que tu havias sumido. Que eles escutem no mais fundo do coração a tua voz dizendo: eu estou aqui. Eu nunca fui embora, e eu não vou embora agora. Pai, que essa oração não seja apenas palavras que passam pelo ouvido e são esquecidas. Que ela seja semente que cai em terra boa e produz 30, 60 e 100 por um. Que cada declaração pronunciada agora seja um portal aberto para a manifestação do teu poder sobrenatural nessas vidas. Que os anjos sejam despachados agora para guerrear a favor de cada pessoa que clamou junto comigo. Que o inimigo seja repreendido e que toda corrente que ainda estava presa seja quebrada agora em nome de Jesus. Porque tu és fiel, porque tu és bom, porque tua misericórdia dura para sempre. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que tu fizeste por Davi, tu fazes por cada filho teu que clama com fé. Essa oração está lançada no espiritual e a manifestação no natural é uma questão de tempo. Em nome de Jesus, amém. Você não está sozinho nessa batalha. Você nunca esteve. E a bondade de Deus ainda vai ser vista na sua terra dos viventes. Espera. Sê forte. Ele fortalecerá o teu coração. Agora eu quero te pedir que escreva aqui nos comentários. Me conta o seu nome e de onde você está acompanhando essa oração. Pode ser de uma cidade pequena que quase ninguém conhece. Pode ser de outro país. Pode ser do hospital. Pode ser da sua cama às 3 da manhã sem conseguir dormir. Você não está sozinho. E se você tem um pedido de oração, escreve aqui também. Esse espaço é sagrado e eu quero interceder por você. E se Deus já fez algo na sua vida, se essa oração tocou em algo que precisava ser tocado, se você já tem um testemunho do poder de Deus, compartilha. Porque o testemunho tem poder. Ele fortalece a fé de quem ainda está esperando pelo milagre. Quando você conta o que Deus fez, você está sendo instrumento nas mãos de Deus para sustentar a fé do próximo. Muito obrigado por estar aqui. Que o Senhor, que é a sua luz e a sua salvação, te guarde, te proteja e te conduza em todo o caminho que ainda está por vir.